Bom, nós nos aproximamos do mês de outubro e com ele das eleições. As interrogações são tantas que a gente recebe de e-mail aqui, é uma grandeza. E a corrida eleitoral já está na sua reta final. E mesmo que você ainda não tenha escolhido seu candidato favorito, é preciso entender um pouco mais sobre as eleições. Você saberia me dizer, por exemplo, por que alguns partidos têm mais tempo de propaganda na TV do que os outros? Ou então, qual a diferença entre as funções de um senador e um deputado? Difícil? Pois é, essas e outras dúvidas serão sanadas agora pelo jornalista que já ganhou meu voto, porque ele sabe de tudo. Estou recebendo o Lucas Souza. Obrigado por ter vindo, Lucas. Boa noite. Tudo bem, Rony? Bem, obrigado por ter vindo, querido. Obrigadíssimo. Meu prazer. Para com isso. Tá falando, Lucas, que a gente recebe, olha contigo em off, né? Porque é verdade. A gente recebe de e-mail com dúvidas, com interrogações, porque, como você falou para mim, ninguém explica. Ninguém explica, ninguém para explicar, né? É verdade. E hoje nós vamos fazer isso, com a sua ajuda. Quer dizer, o brasileiro, ele vai às urnas de 2 em 2 anos, vamos dizer assim, que tem essa coisa desconectada, não acho legal, devia ser tudo de uma vez, mas ele tem que ir primeiro para prefeito, depois para os cargos todos do legislativo e do executivo, né? Isso é desde a nossa redemocratização, que tem 25 anos, e muitas eleições depois ainda existem todo tipo de dúvidas em relação ao processo eleitoral. Por que isso? Porque ninguém explica, né? Basicamente é porque ninguém explica. O que falta é explicação. É por isso que eu agradeço a sua oportunidade de explicar cada um desses detalhes. Até porque eu vi que você comenta bastante sobre a internet, que você tem uma relação de amor e ódio com a internet. Tenho. Eu percebi que você tem. E é óbvio, né? Porque você tem. Eu também tenho, porque eu vejo na minha timeline, no Facebook, eu que sou viciado em redes sociais, sou uma pessoa jovem, eu vejo um número de boatos que são espalhados pela internet sobre eleições, uma série de mentiras. Então, hoje é o dia de a gente esclarecer tudinho. É uma grande maioria de mentiras. Bom, vamos lá. Vamos começar mandando para longe nossas interrogações. O Lucas vai nos ajudar. Eu vou começar com a história do voto branco e nulo, que é, de fato, talvez o maior número de e-mails que nós temos recebido aqui. Qual é a diferença entre voto branco, voto nulo, o que é válido, o que não é válido, para onde vão esses votos? A explicação é totalmente simples, Rony. Se você analisa voto branco, voto nulo, a diferença mais marcante desses dois acontecia principalmente antes de 1996, que era antes do Brasil implantar a urna eletrônica, que realmente existia de fato a diferença. Quando você pegava lá a sua cédula, não preenchia nada, colocava na urna, tudo em branco. O voto nulo é quando você escrevia uma bobagem qualquer, o Macaco Simão, como ficou famoso lá no Rio de Janeiro. Foi. E hoje em dia, a diferença é de nome. Exatamente. Hoje, por exemplo, se você for analisar nas eleições, existem mais de 10 candidatos espalhados com o nome de Macaco Simão devido a esse acontecimento que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Mas, basicamente, Rony, a diferença é de nome. Nenhum dos dois é contabilizado no resultado final. Todo mundo diz, não, o voto branco é contabilizado para o partido que... Não estou sabendo dessa história. Mentira, isso é uma grande mentira que é compartilhada na internet. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de compartilhar a verdade. Tudo isso não vai para nenhum candidato, nem para quem está ganhando, nem para quem está perdendo, vai basicamente para a lata do lixo, não é contabilizado. Tanto faz, branco ou nulo? Tanto faz. Por que a gente pode dizer que um candidato que tem menos de 50% das intenções de voto, ele pode ganhar a eleição? Não é necessário 50% mais um? Isso é verdade, só que em parte, viu, Rony? A gente vê, por exemplo, uma série de pesquisas que apontam, o governador X tem 48%, ele ganha, ele perde. A verdade é a seguinte, se o candidato obter 50% dos votos válidos mais um, ele ganha no primeiro turno, incontestável. A definição é essa, basicamente é isso. Ou seja, não tem que ser o número 50%. Não tem que ser de votos válidos. De votos válidos. Simples, né? Simples. Ninguém explica. Ninguém explica, é matemática facílima de entender. Bom, a nossa equipe foi às ruas e ouviu algumas pessoas, né? Hoje não é o povo fala, hoje é o povo pergunta. Pergunta é você, viu, Lucas? Bom, a primeira dúvida e você responde. Roda, criançada, ou o povo pergunta. Se os números de votos nulos e brancos forem maior do que os candidatos receberem, o que acontece?
Pô, interessante. Eu gosto dessa pergunta, viu, Rony? Porque eu conheço muita gente que fala, ó, eu vou votar nulo, vou votar branco, porque aí se a gente conseguir acrescentar uma série de votos brancos e nulos, mais de 50% anula a eleição. Jesus amado, isso é mentira. Isso não acontece. É mito puro. Mito. Se isso acontecer, não tem problema nenhum, a eleição é válida. Eu sempre gosto de dar um exemplo, Rony. Vamos dizer o seguinte, você e eu somos candidatos a presidente. Você pelo PTS, que é o partido do Todo Seu, e eu pelo PLS, que é o partido do Lucas Souza. E nós temos no Brasil, vamos dizer assim, 200 milhões de eleitores. E todo mundo decide, todo mundo mesmo, decide votar branco ou nulo. Até eu mesmo, gostando tanto de você, Rony, prefiro votar em você. E você vota em você mesmo. Você tem 2 votos. Quem ganha a eleição? Você, Rony. Com 2 votos válidos, você ganha a eleição e a eleição é absolutamente legal, não tem problema nenhum. Olha que coisa. Não, que anula a eleição. Eu já ouvi essa história. Eu vi na internet essa bobagem. De anular a eleição só vai acontecer em 2 casos extremíssimos. Quais são? Só se o candidato tiver a candidatura indeferida ou se ele ter um mandato cassado. Só nessas 2 possibilidades. Bom, essas histórias também de diferença entre... Isso é uma coisa que eu queria... que todo mundo quer saber. Outra pergunta que é recorrente aqui. Querem saber a diferença entre o voto proporcional e o voto majoritário. Majoritário é o mais simples, é o mais comum da gente observar. Isso acontece para a eleição para prefeito, governador, senador e presidente. Que basicamente é o seguinte, quem recebe mais votos, ganha. Simples assim. Basicamente é isso. Para deputado federal, deputado distrital, deputado estadual, vereador... A coisa muda. A coisa muda completamente. Não é simplesmente o sujeito que ganha lá 20 mil votos, 40 mil, 50 mil. Não é simplesmente o sujeito que ganha mais votos vai ser eleito. Isso vai depender da quantidade de cada partido. Se um partido receber um número de votos maior, ele vai ter direito a mais vagas dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, o partido Todo Seu, PTS, ganhou o maior número de votos válidos. O maior número de pessoas no Brasil votaram em um candidato ou na legenda do PTS, que é o partido Todo Seu. Vamos dizer o seguinte, os 10 mais bem colocados dentro do PTS serão escolhidos, serão eleitos para integrar a Câmara dos Deputados. Independente se o candidato recebeu... Do outro partido recebeu zilhões de votos, muito mais. Não faz diferença, Rony. Inclusive, não é justo, não, isso? É completamente justo, né? Ontem, por exemplo, saiu uma notícia que me pegou muito de surpresa, que até aproveito aqui para compartilhar contigo, de uma vereadora no interior de Santa Catarina, que com 0 votos, absolutamente nenhum voto, ela conseguiu se eleger, era suplente e conseguiu entrar pela questão do voto proporcional. Deus meu, a quem pode interessar isso? Por que existe isso? Olha, existem alternativas que já são discutidas, que já são aplicadas no mundo inteiro. Distrital misto. Distrital é o mais aplicável, talvez, aqui no Brasil, que basicamente, Rony, o voto distrital é quando você divide, por exemplo, São Paulo em distritos e cada distrito vai eleger um deputado. Por exemplo, aqui na Avenida Paulista a gente elege um, lá no Pacaembu a gente elege outro, então todo mundo sabe quem elegeu. Todo mundo vai cobrar a pessoa quem votou, quem escolheu. Exatamente. Então, acho que é uma boa opção, né, Rony? Então, não é necessariamente quem tem mais votos que vai ganhar. Isso depende muito da legenda, dos votos da legenda. Os partidos que têm muita gente, os candidatos vão ter que ter muito voto. E aqueles que têm pouca gente, mas têm muita eleição. Eu me lembro, acho que foi em 2010... Teve um candidato aí que recebeu mais de 1 milhão de votos. Exato. Entrou todo mundo, que coisa engraçada, né? Entrou todo mundo. Levou, acho que 3 candidatos nessa brincadeira. 3 candidatos. Inclusive, um dos candidatos que foram eleitos, com a ajuda desse candidato que teve mais de 1 milhão de votos, tinha só 20 mil votos. Muito pouco. Meu Deus do céu. Muito pouco, né? Então, quer dizer, essa história do voto proporcional não tem muita explicação. A explicação é triste, né, Rony? É totalmente injusta, né? Por isso que a gente defende tanto, nós que participamos de movimentos sociais, que falam de política, a gente sabe da necessidade de uma reforma política. O voto distrital já é aplicado na Alemanha, na Inglaterra, e por que não no Brasil, né? Seria tão bom a pessoa em quem você votou,
é sua conhecida, você sabe o que ele faz, o que não faz para o seu distrito, para o seu bairro, para a sua região, sei lá, e ele será cobrado diretamente. E você vai direto na porta dele, né, Rony? Você sabe para onde você vai, né? Sim. Eu acho isso muito legal, sou parlamentarista também, eu acho que qualquer coisa... o primeiro-ministro não deu certo, derruba, bota outro. Tem um chefe de Estado, tem um chefe de governo. É verdade. Existe também em tantos lugares, até nas monarquias parlamentares, sei lá, Dinamarca, Suécia, Noruega, tem o seu parlamento e tudo, mas tem o primeiro-ministro. Isso é uma grande referência para nós, né? Não é? Com certeza. Nós temos uma outra pergunta nas ruas aí, que é o povo pergunta, vamos ver, roda, criança. Se o eleitor não puder ir no dia da eleição, qual o valor da multa que ele tem que pagar e qual vai ser a consequência que ele vai sofrer? Bem, eu deixo claro que, em primeiro lugar, vamos às urnas. Sim. A não ser que aconteça algum imprevisto, você não consegue ir de jeito nenhum na urna, aí você tem que justificar. Se você não conseguir justificar, você vai ter que pagar uma multa que, dependendo do julgamento do juiz eleitoral, essa multa vai ser de R$1 a R$35. Se, por exemplo, a pessoa ter que faltar sem justificar 3 vezes seguidas, ela vai perder o título de eleitor. E aí, quais são as consequências conforme... Não tem passaporte, não tem passaporte, você não pode pedir empréstimo para a Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, uma série de consequências. Você quer, por exemplo, participar de uma licitação pública? Não pode. Claro. Tem que regularizar a sua situação. E é claro, né, gente, tem que votar, tem que ir até as urnas para escolher o nosso próximo presidente. Existe uma idade limite para você votar. É verdade. A gente fala que o sujeito que tem 70 anos ou mais, ou o jovem que tem 16 ou 17 anos, esse aí é facultativo, vota se quiser. Se você não tem entre 16 e 17 anos, tem mais de 70, você é obrigado a votar no Brasil. Eu tenho 70, fiz agora em julho. Quero ser o primeiro da fila votando. Meu pai votou até 92 anos de idade, ele tem 97 hoje. Eu votei com 16. Aí, é dever. É dever. É dever, né? Não concordo com o voto obrigatório, mas eu acho que todos nós temos o dever de votar. Quer dizer, é uma coisa, parece uma lógica paradoxal, mas eu acho que é por aí. É exercício de cidadania, não sei. Rony, você não precisa mais votar, que legal. Como que legal? Eu vou votar, lógico que eu vou votar. Imagina se não. É tão bom ouvir isso de claro. você, Rony, é muito bacana. Eu gostaria que muitas pessoas tivessem a mesma visão, porque votar é um exercício de cidadania. Sem dúvida alguma. E que se a gente não vota, alguém vai ser escolhido, né? Seguramente. Conforme a gente aprendeu hoje, né? Seguramente. Agora, eu falei no início das diferenças de legislativo, né? Senador e deputado federal. O que faz um, o que faz o outro? Bem, a diferença também é simples. O deputado federal, ele representa o povo. O senador representa o Estado. E não é à toa que, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, tem mais representantes na Câmara Federal do que o Estado de Alagoas, por exemplo. Qual é o critério? É a população. Por exemplo, hoje, 70 deputados são de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é o estado que tem mais gente morando aqui, com certeza. Mas e senadores? Senadores, aí já é diferente, porque os representantes são do estado. Então, independente de população... Outra injustiça. São Paulo tem 3 senadores, Alagoas tem 3 senadores, Acre Roraima, tem 3 senadores. e assim por diante. Roraima tem 3 senadores, enfim. Bom, as dúvidas continuam, então nós vamos lá rodar mais uma vez. O povo pergunta e, criançada, estou aqui esperando. Roda. Dentro do Estado Democrático de Direito, está claro que as regras permitem que haja mais espaço para alguns partidos dentro da propaganda política. Mas eu gostaria de saber se não é um dissenso que, dentro do jogo democrático, que haja mais tempo para alguns partidos em detrimento de outros, isso não prejudica o verdadeiro jogo democrático? Pergunta boa isso, Lucas. Pergunta excelente, né? A gente percebe que alguns candidatos têm 50 segundos para falar, ou algum deputado que tem 10 segundos para falar, fala o nome e o número só. Por isso tem 1 bilhão de coligações. Você vê aquelas legendas, um monte de legenda, para poder ganhar mais tempo. É verdade. Explica isso pra muitas gente. pessoas não entendem por que determinado partido se junta com um, que não tem nada a ver um com o outro. A definição é tempo de televisão, Rony. Quanto mais partidos... Ou melhor, quanto mais deputados tem um partido dentro da Câmara dos Deputados, mais tempo de televisão ele tem.
O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, fez o cálculo em junho e calculou o seguinte, que aproximadamente, digamos assim, cada deputado representa 2 segundos na campanha eleitoral. Então, por exemplo, os 2 maiores partidos dentro da Câmara dos Deputados é PT e PMDB. E é por isso que eles têm tanto tempo de televisão, porque eles estão juntos. Então você vai somando ali 70 deputados, mais 50, e é por isso que eles têm tanto tempo de televisão. Entendeu? Agora você entendeu? Se tiver mais alguma dúvida, é só mandar seu e-mail de novo, a gente chama o Lucas de novo e você vai ficar sabendo da sua dúvida. Quero agradecer muito ao jornalista Lucas Souza, que nos ajudou nessa dificílima tarefa de entender o que existe de mais simples. Não entra nessa, por favor, nessas bobagens que saem na internet. Internet é, de fato, uma ferramenta impecável, mas, infelizmente, estão levando para um lado absolutamente discutível. Então, Lucas, muito obrigado. Eu quero que você deixe algum recado, seja ele qual for, mesmo que seja para falar de você, seu telefone, qualquer coisa. Bem, Rony, o que a gente pode deixar como recado é que as eleições serão no dia 5 de outubro. Se você analisa historicamente, o que é o dia 5 de outubro? É a data da Constituição Cidadã, é a data da Carta Magna. Então, no mesmo dia que todos os brasileiros vão à urna escolher o presidente da República, nós temos o aniversário de 26 anos da promulgação da Carta Magna. Então, é uma coincidência histórica muito bonita, né? Sem dúvida alguma. Eu me lembro como se fosse ontem. Meu Deus do céu. 1988. Como o tempo está passando, não, Lucas? 26 você é um menino. Você é um menino. Você não estava nem nascido nessa época. Não. Mais é do que eu, a Constituição. Tá vendo? Olha que verdade. Coisa legal. Obrigado, querido, por ter vindo, Lucas. Aqui é a sua casa. A hora que você quiser, é só dar um toque, entrar, porque a casa é sua de fato. Obrigadíssimo, Rony. Obrigado, hein? Obrigado, Lucas. Entendeu, né? Bom. Você entendeu, Vilminha? Eu entendi tudo. Tudo.